sou a Lara, sou arquiteta urbanista, formada pela FAU. Neste momento, e há 9 anos que eu moro em São Paulo, onde eu fiz o mestrado, o doutoramento, e tenho trabalhado com questões sociais ligadas à arquitetura, urbanismo, lá no Brasil. E foi um bocadinho, tem sido um bocadinho este percurso meu profissional que levou a este convite que eu estendi à Jacinta e à Fernanda, porque eu tenho vindo a trabalhar com questões ligadas ao direito à cidade, ao direito à moradia, com movimentos sociais, com questões ligadas a áreas populares, de moradia popular, de precariedade habitacional no Brasil, e chamá-las também Jacinta e Fernanda, que tem a ver com um projeto que estamos a fazer juntas, que é trazer uma ideia que no Brasil é mais comum e disseminada, da assessoria técnica, que é técnicos a trabalharem com questões sociais e com população mais desfavorecida. E a ideia é trazermos, importarmos essa noção, que de alguma forma também já acontece aqui com vários grupos, inclusive o Paulo tem feito bastantes trabalhos ligados a essas questões, e trazer esse conceito para cá, inclusive não só o conceito, mas também uma forma de organização que se assemelha a uma organização horizontal de trabalho. Então, nós as três, junto com outros três arquitetos, estamos a criar uma cooperativa de assessoria técnica em arquitetura e urbanismo, ligadas à habitação e às questões urbanas, e é por isso que hoje também estamos aqui. Mas elas as duas, a Cinta e a Fernanda, também têm o seu percurso individual de profissional, que também contribui muito para estas discussões que temos vindo, e também por isso é que eu convidei-as. Então vou brevemente apresentar as duas, e cada uma das duas também vai fazer as suas apresentações. A Ana Jacinta Reis é arquiteta formada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto em 2019, com a dissertação de mestrado Bairro do Aleixo, Processos de uma Distopia. A partir da dissertação, começou a aprofundar os seus estudos e interesses sobre os problemas de habitação e do direito à cidade que assombravam o Porto. Integrou, ainda em 2019, a equipa do Habitar Porto, onde se debruçou sobre os graves casos habitacionais na zona de Campanhã. Desde então e até o final de 2021, operacionalizou o programa Casa Separada Vida Melhorada, da Junta de Freguesia de Campanhã, em conjunto com o Gabinete de Ação Social, com o objetivo de dar condições de habitação dignas a famílias carenciadas. A Fernanda Petros é doutoranda da Universidade de Coimbra, tendo como instituições de acolhimento da sua pesquisa o Programa de Doutoramento em Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia e o Centro de Estudos Sociais. Graduada em Arquitetura e mestre em Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é integrante do Grupo de Estudos sobre Economia Solidária do SES e do Núcleo de Solidariedade Técnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desenvolve pesquisas e projetos de extensão universitária com ênfase nos seguintes temas: autogestão urbana, movimentos sociais, direito à cidade e economia popular solidária. E agora vamos nos ouvir um bocadinho e depois conversamos entre todos. Eu pedi então para a Jacinta começar. Quando derem 15 minutos eu aviso. Está bem, Jacinta? Então... Ok. Bom dia a todos, ou boa tarde. Vou ter que partilhar aqui a tela para fazer a apresentação, não é? Pronto, então a Lara já me apresentou. Pronto, eu sou a Jacinta e tirei o curso na FAUP e terminei há 2 anos com uma dissertação sobre o bairro do Aleixo. Muitos de vocês, todos já devem ter ouvido falar. Desde o seu início que foi um bairro problemático devido à sua ocupação, à sua tipologia e à sua envolvente, que escondia as torres da cidade. O próprio terreno está numa zona onde os acessos, agora já tem mais acessos, mas no início não tinha, até tinha ruas sem saída, portanto permitia negócios ilícitos com maior facilidade.
e sempre houve muito estigma à sua volta e sempre foi muito mal visto pelos habitantes da cidade do Porto, até porque desde que começou a ser demolido que sempre houve opiniões opostas em relação a isso, pessoas que adoravam o bairro, pessoas, até os próprios moradores, havia moradores que preferiam, que de facto preferiam sair dali porque não se sentiam seguros. Atualmente já foi totalmente demolido por ordem política. O que eu acho e o que me fez escolher este tema também foi porque eu acho que as políticas e os métodos atualmente aplicados chegam a ser contraditórios, ou seja, faz sentido demolir um bairro habitacional dada a falta de habitação social no Porto. Pronto, e foi assim que eu também comecei a estudar mais sobre os problemas habitacionais da cidade. Rapidamente cheguei ao Habitar Porto, pelo trabalho que promovo diariamente. Tive a oportunidade de participar numa das edições do workshop Arquitetos de Família, organizado pelo Habitar, e que pretendia criar uma ponte entre o ensino e a ação social. Ou seja, eu acho que aqui, como eu estava a dizer, esta ponte que o workshop pretendia criar entre o ensino e a ação social, eu acho que foi bastante importante no meu... Porque eu participei neste workshop ainda antes de terminar a tese, foi durante a tese, e foi muito importante para perceber o que era mesmo os problemas da habitação na cidade, porque, e já vamos falar disso mais à frente, se não me engano, Clara falou-me disso, falar sobre a forma como a faculdade nos prepara ou não para estes temas, e eu acho que não, e de facto este workshop foi importante nesse sentido. Ele propunha o desenvolvimento de uma proposta para a reabilitação de uma ilha na zona de São Vítor, e a reabilitação contava com o apoio de vários programas, como o Primeiro Direito e o Casa Reparada Vida Melhorada. Este foi o primeiro contacto que tive com este tipo de iniciativas públicas, assim como uma experiência mais próxima e real da visão dos moradores de uma ilha do Porto. Eu já conhecia ilhas e já tinha visitado e achava que sabia o que eram as ilhas do Porto e o que eram problemas habitacionais, mas de facto acho que é preciso ver muitos exemplos para conseguirmos perceber perceber realmente a dimensão do problema, e eu acho que a partir daí comecei a ter cada vez mais consciência, ou seja, acho que há muitas pessoas que não têm noção, ainda que pensem que conhecem ou que sabem como é que funciona, e principalmente as pessoas do poder político que não, acho que aí é que não chega mesmo à realidade. Pronto, estar próxima das pessoas e perceber o que elas realmente precisam e identificar padrões que ajudam a criar soluções mais estratégicas no futuro, são fatores que ajudam a diluir a imagem do arquiteto enquanto ser individual. Acho que é um bocado essa a minha intenção também quando me proponho quando quero participar nestes projetos. A Junta de Freguesia de Campanhã operacionaliza o programa público Casa Reparada Vida Melhorada, no qual eu participei enquanto arquiteta. Foi através do Habitar que conheci o programa e conheci também o Chalana, o Dr. Pinto, com quem trabalhei durante 2 anos, e a intenção, ou seja, quando me propuseram eu participar no programa enquanto arquiteta, foi para realmente pararem de usar o programa para pequenas reparações, como se chove numa casa, tapa-se o buraco do telhado, ou se há uma parede com umidade, pinta-se a parede. A ideia era, de facto, que as intervenções fossem mais profundas para criar, de facto, impactos profundos na vida das pessoas, porque também são dinheiros públicos que estão a ser usados e que, passado pouco tempo, os problemas voltam a aparecer, ou seja, a umidade volta a aparecer porque não é a tinta que soluciona o problema, e tapar buracos nem sempre ou seja, corre bem, digamos assim. E a intenção então era criar uma estratégia que pudesse então ser mais profunda, fazer reparações que não fossem mais prolongadas no tempo, ou seja, que não necessitassem de obras passado 1 ano, 2 ou 5 anos. A ideia era que de facto tivesse esse impacto e que parassem de se perpetuar muitas questões que ainda acontecem nas ilhas.
Mais do que também fazer as obras e os projetos, a ideia também era que as pessoas não vivessem, por exemplo, em sobrelotação, ou seja, antes de eu entrar para o programa havia um problema, ele era resolvido. Quando eu surjo, eu vejo também, por exemplo, que há uma casa com 20 metros quadrados e que tem 5 pessoas a viver lá, e eu vejo, então, se calhar o problema nem é da casa, ou melhor, se calhar o problema não se trata só de resolver aqui a cozinha que não está estragada ou o que seja, mas sim arranjar outra casa com área suficiente, porque 5 pessoas a viver aqui não cabem e isto é perpetuar também a questão da sobrelotação. Portanto, mais do que fazer as reparações das casas, era perceber o enquadramento geral. Ou muitas vezes assegurávamos que os contratos de arrendamento eram renovados, ou se as pessoas tinham contrato ou não, também criar esta segurança no contrato de habitabilidade, porque muitas vezes as pessoas acabam por ser expulsas porque não têm essas seguranças. Portanto, o trabalho, e também porque trabalhava com o assistente social, acaba por ser bastante amplo nesse aspecto, e isso foi o mais interessante. Acho que foi para lá da arquitetura. Pronto. O programa debruça-se então sobre as famílias em situação de carência habitacional e financeira e atua através da reabilitação de casas degradadas para renda acessível. E é um trabalho que, como eu já tinha dito, é desenvolvido com o assistente social Dr. Pinto, o Chalana, que aparece aqui nas fotos. Aqui esta é a área de Campanhã e aqui estão assinalados apenas alguns dos casos que fomos visitando. A intenção é, quando trabalhava lá, era visitar o maior número de casos para podermos criar um banco, digamos assim, de casos e perceber que se fizéssemos soluções que se pudessem replicar, isso seria uma estratégia que iria economizar tempo e meios e dinheiro. A Junta de Freguesia de Campanhã pretende responder às carências habitacionais do respectivo território. Em 2019, a autarquia recebeu mais de 1000 pedidos de habitação, sendo o tempo estimado de resposta de 5 anos por parte da Câmara Municipal do Porto. E perante os efeitos a médio e longo prazo da atual pandemia, a situação tende a agravar-se. Por isso, este programa tem como principal objetivo apoiar a realização de obras em habitações degradadas, quando os seus inquilinos ou proprietários revelam incapacidade económica para o fazer. Assim, os pedidos de habitação à Câmara Municipal do Porto serão atenuados, visto que as casas que antes não tinham condições de habitabilidade passam a ser casas dignas, seguras e com boas condições, possibilitando a permanência das famílias nas suas casas. Pronto, este era também um ponto-chave do programa, era realmente diminuir o número de pedidos de habitação à Câmara, e é por isso que a Câmara é um dos parceiros, e a Câmara Domo Social é que fornece os materiais para a reabilitação, os materiais de construção, e a ideia era mesmo que não houvessem tantos pedidos, porque as pessoas acabam por, muitas das pessoas, aliás, eu atrevo-me a dizer que 95% das pessoas que eu visitei não queriam sair do sítio onde estavam, porque muitas delas já viviam lá desde que nasceram, porque já tinham lá as suas relações, laços de vizinhança, etc., e mesmo com a própria zona e os serviços, etc. Portanto, as pessoas normalmente não querem sair dos sítios onde estão, simplesmente querem melhores condições de habitabilidade. O programa Casa Reparada, Vida Melhorada também pretende que as soluções sejam estáveis, como eu já tinha dito, de durabilidade no tempo, tanto a nível construtivo como de permanência dos inquilinos nas casas, através da renovação de contratos de arrendamento. Falamos então de habitabilidade e segurança no contrato. É esta a questão de serem estáveis, ou seja, terem alguma durabilidade no tempo, digamos assim. As intervenções previstas pela Junta de Campanhã pretendem que haja um uso adequado e com o impacto do financiamento público, lá está. É importante que neste projeto sejam implementadas metodologias participativas, entender o projeto obra como prática social é um dos principais objetivos, ou seja, uma abordagem multidisciplinar, integrando assistentes sociais, arquitetos, construtores e principalmente os moradores, que são eles que vão viver nas casas, e a opinião deles é sempre a mais importante. Aliás, uma das coisas que eu me apercebi quando comecei a fazer este tipo de trabalhos, até foi logo no workshop que eu tive este contacto e que achei que de facto é uma coisa que nunca pensei nisso até ter que lidar, foi que as mobílias das pessoas são algo a ter em conta. Nós, quando fazemos o levantamento da casa para fazer um projeto, nós temos que tirar as medidas das mobílias
e adaptá-las ao projeto, porque as pessoas normalmente não se querem desfazer delas, a não ser que digam que isto pode ir para o lixo ou isto não é preciso, mas normalmente as mobílias são uma condicionante. Pronto. Aqui eu estava a dizer que é importante criar então um espaço para a participação das pessoas que moram nas ilhas ou nas casas, é crucial para o desenvolvimento de uma comunidade saudável. Aos problemas habitacionais com que nos deparamos a cada visita, acresce um que é recente, relativamente recente, que é o aumento substancial das rendas e a quantidade de habitações convertidas em alojamento local. E ainda por cima, vê-se muito agora nas ilhas, esta moda, digamos assim, de fazer alojamento local num sítio muito típico do Porto. O mercado imobiliário, cada vez mais proveitoso para proprietários que procuram aumento de lucros, promove reabilitações de edifícios inteiros destinados a pequenos apartamentos com valores para turistas, assim como ameaça despejar os inquilinos residentes. Acho que estamos todos um bocado a par desta situação que agora começa a estar cada vez pior na cidade. Desde que comecei a trabalhar na Junta, no programa, que me deparei com inúmeras contradições. Se por um lado há a vontade de querer melhorar a vida das pessoas com graves carências habitacionais, por outro lado há uma falta evidente de apoio para a habitação. Diariamente lidávamos com condicionantes burocráticas no fornecimento de materiais, por exemplo, e condicionantes que surgem no próprio terreno, como impossibilidades técnicas devido a habitações que assentam sobre estruturas ilegais ou que têm patologias muito graves que não se resolvem com o programa Casa Reparada Vida Melhorada, que acaba por ser um programa que não tem muito financiamento. Às vezes, até mesmo as indecisões ou desistências por parte dos inquilinos ou proprietários eram um problema, e aliás foram muitas vezes esse o problema dos projetos. Há uma grande vontade de tentar, com o pouco que há disponível, criar o maior impacto possível e, de preferência, perdurável na vida dos moradores. Ainda que o meu trabalho enquanto arquiteta possa ser importante, pois tenta colmatar a distância entre o terreno, os técnicos e as pessoas, enquanto as políticas não chegam ao território, ele é, no entanto, manifestamente insuficiente. Para a grande maioria da população, este conhecimento técnico não está acessível, porque existe uma desigualdade de acesso a ferramentas técnico-políticas. Por isso, todo o trabalho prestado por profissionais na área social é tão importante para efetivar o direito à habitação e à cidade por... Desculpa, agora estava aqui a ler, escrevi isto. Todo o trabalho prestado por profissionais na área social é tão importante para efetivar o direito à habitação e à cidade para os grupos sociais com dificuldades de acesso às ferramentas e instrumentos urbanísticos. O que eu sinto muito, e quando se fez eu acho que a intenção do Habitat Porto, quando criou este workshop de arquitetos de família, era dar às pessoas, assim como aos médicos de família, a ver os arquitetos de família e conseguir encurtar esta distância que há entre as pessoas de classes sociais baixas e os arquitetos, por exemplo, que é uma profissão que acaba por ser um serviço, digamos assim, que as pessoas só contratam quando têm dinheiro para o fazer, ou seja, se as pessoas têm um problema em casa, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que têm muitas dificuldades económicas, não vão contratar um arquiteto para resolver o problema que têm na casa, e então, com os poucos meios que têm, tentam resolver a situação. O problema é que acabam por gastar dinheiro de forma incorreta, muitas das vezes. O que eu via nas visitas que eu fazia é que muitas das casas tinham reparações e as pessoas até se orgulhavam, porque fui eu que fiz isto, fui eu que arranjei esta cozinha, etc, etc. Eu às vezes ficava a olhar, pronto, percebia que de facto o trabalho está mal feito e é uma pena as pessoas terem investido muitas vezes, porque eu recebi um apoio de 1000 euros ou recebi um subsídio porque me despediram, o que seja, e aproveitei para gastar aqui em casa, porque isto chovia aqui dentro, e então foi isto que eu fiz. E de facto as coisas não estavam bem feitas, e acho que esse é o problema, e gostava muito de ouvir estas pessoas a dizer isso, porque esse dinheiro faz-lhes falta e não estava usado da melhor forma, por isso é que eu acho que o arquiteto é mais do que importante para este tipo de situações, e não devia de ser então uma profissão ou um serviço de luxo, digamos assim. Na cidade do Porto existem cerca de 1000 ilhas. Sim. Já passaram 15 minutos, só para ir encerrando, está bem? Ok. Então, espera aí, vou já passar por aqui. Pronto, vou aqui mostrar um projeto que fizemos com o Casa Reparada, em Azevedo,
e quando visitámos a casa pela primeira vez, ela estava de luta e os últimos inquilinos tinham vandalizado a casa, como podem ver nas fotografias. A casa foi escolhida porque inicialmente iria acolher uma mãe e os seus 3 filhos institucionalizados, que apenas podiam voltar para a mãe se ela tivesse uma casa com condições dignas. A casa onde ela vivia era esta aqui que aparece agora, só que era um T1, portanto não dava para, digamos, 5 pessoas, que era a mãe, o namorado e os 3 filhos institucionalizados, então tivemos que arranjar outra solução. Lá está, mais uma vez, se eu não tivesse intervido, o que eles tinham feito, tinham reabilitado esta casa e ficava um T1 para 5 pessoas, o que de facto não era viável, portanto eu tive que falar na altura com o assistente social, com o Chalane, e dizer, não, essa solução não está aqui, e ele ficou assim, pois, eu nunca tinha pensado nisso, portanto acho que é importante vermos às vezes que há soluções fora das casas, e tivemos que procurar outra casa com maior área. Os proprietários desta casa tinham outra casa de luta, que é a tal que eu mostrei, esta aqui, que já era um T2 e tinha mais área, e então decidimos intervir nesta. Como é normal acontecer neste tipo de trabalho social, há muitas condicionantes e reviravoltas, então a casa acabou por ser entregue a outra família carenciada, porque a mãe de facto não se encontrava bem emocionalmente para receber os filhos, ainda que tivesse a casa reabilitada, que era o que eles pediam. Pronto, este caso mostra que a importância da articulação constante entre trato setorial e social é super importante. Isto aqui fala do projeto, acho que não é agora importante, e imagens aqui durante as obras, e este é o resultado final então que conseguimos através da doação dos materiais de adobos e com os trabalhadores que a Junta tem. Pronto, o próximo projeto acho que retrata bastante bem também outros desafios que enfrentamos diariamente com este tipo de trabalho. Este aqui ainda são fotos da última. Este aqui, esta casa é onde vive atualmente o inquilino Sr. Manuel Aurélio e é um dos casos mais graves que conheço. Inicialmente começou por ser o projeto prioritário devido às condições em que vivia o senhor, que tem 73 anos. Não só a insalubridade afetava toda a casa, como também havia falta de segurança estrutural. Desde o início que o proprietário pôs inúmeros problemas ao programa e ao projeto, porque inicialmente não queria assinar contrato com o inquilino que lhe desse garantia de permanecer na casa. Depois queria alterações no projeto bastante profundas, que o programa não consegue cumprir, ou seja, mudar a fachada, etc. O programa não abrange licenciamentos. Depois de estarmos meses em negociações com o proprietário, conseguimos chegar a um acordo que agradasse ambas as partes, e no momento em que íamos avançar com as obras, o Sr. Manuel não quis continuar devido a um problema de saúde que lhe surgiu durante esses meses de negociações. Ou seja, foi muito frustrante e foi muito triste depois de tantos meses de luta para garantir um futuro melhor para o idoso e de facto, se o proprietário tivesse colaborado desde o início em melhorar o seu património a custo zero, que é mesmo assim, porque o programa financia as obras, ou seja, o programa abrange todos os custos. Pronto, se de facto o proprietário tivesse colaborado, provavelmente o Sr. Manuel teria passado pela sua doença num lugar mais acolhedor e seguro. Pronto, aqui são os projetos que são desenvolvidos, que são sempre muito simples, basicamente acaba por ser incluir casas de banho que normalmente não existem e retirar paredes interiores, que às vezes estas casas pequenas têm muitas divisões. Fiz aqui também uma imagem, na altura uma fotomontagem para mostrar ao Sr. Manuel, porque a opinião dele era sempre muito importante e era mais fácil para ele perceber, ele estava sempre muito animado, mas pronto. Aqui foi também um projeto que também acabou por não avançar devido a questões burocráticas. Mais uma vez, muitas frustrações acontecem neste tipo de trabalhos. É de facto também um dos piores casos que já visitei. É um senhor que já tem 60 e tal anos, que vive aqui e não tem casa de banho nem no interior nem no exterior, ou seja, normalmente as casas de banho estão no corredor da ilha, aqui não é o caso. Pronto, o projeto também foi simples, retirar algumas paredes, ele tinha um quarto em cima que não usava porque não conseguia subir as escadas, também a tirar esse espaço que está a mais, e introduzir então a casa de banho, que é tão importante. Aqui está o desenho que fizemos. Pronto, o Sr. José continua à espera que as burocracias se resolvam, que tem que ver também com a junta de campanhã, para que ele possa ter uma vida digna. Pronto.
Neste momento eu já não estou a trabalhar na Junta de Freguesia de Campanhã, também devido a questões burocráticas, que se prevê resolver só daqui a algum tempo. Foram vários os desafios com que me deparei durante estes 2 anos de programa Casa Reparada, Vida Melhorada. O contacto com os proprietários pode ser muito ingrato, talvez seja porque para mim é óbvio e prioritário que condições mínimas de habitabilidade sejam garantidas aos inquilinos, sem nenhumas ou contrapropostas perversas. Os apoios que este programa garante são mais do que suficientes, na minha opinião, para que todos os envolvidos possam ficar felizes, mas pelos vistos não é o que acontece. Há sempre os proprietários levantam sempre muitas questões. Outro desafio também que enfrentei foram todas, mais uma vez, as burocracias necessárias para que um projeto pudesse realmente avançar. Quando comecei a trabalhar nestes casos, aliás, neste tipo de projetos, sempre me alertaram para estar preparada para lidar com frustrações. Mas acho que há sempre uma resta de esperança em nós que nos faz achar que as coisas vão dar certo, porque a verdade é que não tem nada para dar errado, não é? Ou seja, na minha forma de pensar. Mas a verdade é que dão quase sempre errado. Um dos motivos que também contribuiu para que seguisse outro caminho, ou seja, neste momento já não estou na junta, apesar de nunca me afastar deste tipo de projetos. Aliás, continuo com a Lara, com a Fernanda, com a Gato, não é? Foi por isso mesmo, foi por estar há 2 anos a tentar que obras se realizassem sem sucesso. Portanto, é assim, se em 2 anos conseguimos realizar apenas uma obra do início ao fim, fiquei, portanto, muito desmotivada. O programa só não resulta melhor porque as decisões sobre as obras têm de passar pelo Presidente da Junta, que raramente responde aos pedidos que fazemos. Isso atrasa todo o processo, que por norma já começa de forma muito lenta, porque é necessário reunir o ok dos inquilinos e depois o ok dos proprietários, depois ter que esperar ainda que o Presidente possa aprovar. Quando aprova, e depois a Domus Social tem que reunir orçamentos dos materiais e depois tem que fazer o pedido e encomendá-los e só depois é que são enviados para nós, enfim, isto tudo pode levar bastantes meses. Por fim, posso concluir que, na minha opinião, este programa com o qual trabalhei não resolve todo as graves questões habitacionais da cidade, no entanto, não deixa de ser um apoio que algumas famílias conseguem receber. Há que notar que pequenas reparações são feitas ao abrigo do Casa Reparada Vida Melhorada, como eu já tinha dito, os telhados, janelas, paredes, etc. No entanto, quando eu entrei para este projeto, foi com a intenção de parar com estas pequenas intervenções. Não é questão de parar, era só, em vez de serem pequenas, que fossem profundas. E não tem que ser complexo, atenção, porque as casas são sempre bastante pequenas e as obras podem durar 2 meses, acho que não é assim nada de extraordinário. Mas a ideia era realmente que se parasse de gastar o dinheiro público em pinturas de paredes que daqui a um ano estão novamente cobertas de umidade e bolor, por exemplo. A umidade não se resolve com tinta e assim como também não é isso que às vezes resolve o facto de uma família de 6 pessoas viver num T2 de 30 metros quadrados. Portanto, a intenção era ter outro tipo de abordagem, de intervenção, etc. É necessário que mais técnicos como eu possam intervir e que ajudem a que condições sem dignidade não se perpetuem. E o que sinto é que ainda não há nem interesse político, nem consciência da importância deste papel que nós arquitetos tentamos desempenhar e que deveria ser central para o poder público. E desculpem, acho que me alonguei um bocadinho. Ótimo. Obrigada. Foi ótimo, Jacinta. Agora vamos dar um salto hemisférico e de Atlântico. E a Fernanda vai nos apresentar um projeto que ela está envolvida no Rio de Janeiro, é isso, Fernanda? É isso. Vamos dar um salto grande de realidades aí. Vou compartilhar aqui. Bom, primeiro, obrigada por me receberem aqui no Instituto. Fiquei feliz de poder conhecer vocês. Espero conhecer pessoalmente depois. Acho que é sempre bom a gente trocar experiências e, enfim, eu vou trazer uma experiência concreta aqui
para nós discutirmos o tema dessa conversa aqui, né, que é assessoria técnica e formação política em arquitetura e urbanismo. A experiência de uma ocupação urbana numa terra pública no Rio de Janeiro, organizada por um movimento social de luta pela moradia, e que tem uma parceria com vários grupos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, é uma rede grande que vem atuando nessa ocupação, em vários âmbitos, né, da pesquisa, do ensino, da extensão e da assessoria técnica, e a gente vem buscando que essa atuação nesses diferentes âmbitos seja realizada de forma muito próxima, assim. Então, buscar essa unidade, a meu ver, é fundamental para discutir um ensino de arquitetura comprometido com a maioria das pessoas, né, e comprometido com as desigualdades socioespaciais que estão muito marcantes na nossa cidade, né, no Brasil, mas aqui também no Porto, como a gente viu com a Jacinta. Então, em 2014, a gente começa a nossa atuação nessa ocupação, foi quando eu estava me formando na Faculdade de Arquitetura. Foi também quando as famílias ocuparam a terra, né? A ocupação começa em 2014 e desde então a gente vem construindo uma relação entre grupos da FRJ e o movimento. Então, os grupos não são só da Faculdade de Arquitetura, são de vários campos disciplinares. Eu acho que isso também é muito importante, a gente saber que as nossas caixas disciplinares não dão conta da complexidade dos territórios, e eu vou tentar trazer alguns exemplos, assim, da troca de saberes acadêmicos e populares para pensar caminhos para um ensino de arquitetura mais comprometido com as demandas reais, e não só de poucos privilegiados, que é um pouco do que a gente aprende na faculdade, né? Então, só apresentar rapidamente o Movimento Nacional de Luta pela Moradia é um dos 6 grandes movimentos que se organizam no Brasil a partir das lutas populares do final dos anos 80. Então, o MNLM, especificamente, ele é responsável no Rio de Janeiro pela organização de outras 3 ocupações, além dessa, que são 2 no centro do Rio e 2 na periferia. Essa é uma das que está na periferia, bem distante do centro. E o MNLM Rio, ele tem um braço, que é uma cooperativa, na verdade, que se chama Cooperativa de Trabalho Liga Urbana, e essa cooperativa atua em alguns setores, né, não só na construção civil, mas também com iniciativas ligadas à alimentação, produção de alimentos, enfim, pensando a sustentabilidade econômica das famílias. Então, são os trabalhadores da cooperativa, num processo de obra, né, durante um dia de trabalho. Aqui, para mostrar um pouco da localização, então aqui para baixo está o centro do Rio, e aqui está no noroeste da Baía de Guanabara. É um bairro que fica dentro, aqui é o centro de Duque de Caxias, e aqui está a ocupação, então já mesmo dentro de Duque de Caxias é periferia, então vamos dizer que é periferia da periferia. Está localizado ao lado de uma área de proteção ambiental, e assim, como vocês podem ver aqui, já em algumas fotos, tem muitas áreas verdes e livres, né? Já existiam 2 edifícios lá no terreno, antes deles ocuparem, e é uma ocupação com uma característica bem específica, que normalmente as ocupações urbanas são num prédio ou num terreno pequenininho, e aqui a gente tem 45 mil metros quadrados de área. Então, isso possibilitou, né, uma questão importante sobre a parceria que se deu aqui, é que esse movimento, especificamente, ele entende que o direito ao trabalho digno e ao trabalho associado é uma dimensão muito importante para pensar o direito à cidade. Então, para além das bandeiras da autogestão e do direito à cidade, que são centrais na agenda de luta dos movimentos populares no Brasil, eles têm essa bandeira do trabalho associado e da geração de renda, então eles pensam projetos de trabalho para garantir a sustentabilidade das famílias, e isso nesse terreno, especificamente, teve muito espaço para se realizar, né? Então, essas 6 bolinhas aí são as nossas frentes de atuação, 6, são nossas frentes de atuação enquanto FRJ, na ocupação, né? Essas 2 aqui de baixo, mais ligadas à construção civil, e as outras mais à agroecologia, a partir dos grupos que foram se juntando aí nesse nosso trabalho. Então,
Nessa frente da requalificação, a principal obra que a gente está fazendo é a recuperação de um edifício existente para transformá-lo em 12 unidades habitacionais. A obra está em curso agora, em 2022, mas a discussão sobre o projeto e como esse prédio seria transformado em habitação começou lá atrás, né, em 2015. A gente fez um ciclo de formação com as famílias, onde a gente discutiu que cidade, que bairro, que casas que se queria produzir com esse projeto, e para isso a gente utilizou uma série de metodologias aí, de discussões de grupo, e um momento que foi muito marcante para mim nesse processo, porque eu estava também concluindo a faculdade de arquitetura, foi uma discussão específica sobre o projeto da casa. A gente desenhava as plantas, assim, as tipologias possíveis no chão para facilitar a discussão. E quando a gente apresentou os primeiros estudos de projeto para esse edifício, a gente tinha um edifício que era dividido em 6 módulos, que estão aqui em cima, e cada um deles ia virar 2 unidades. Então, a gente só tinha uma frente aqui para ventilar, iluminar o quarto, a sala, a cozinha, tudo. E aí, todos os estudos que a gente levou tinham o banheiro aqui no fundo, sem janela, né? E quando a gente apresentou os primeiros estudos, a gente sofreu uma revolta popular, as pessoas se revoltaram com a gente, falando que era um absurdo esse negócio de banheiro sem janela e tal. E a gente discutiu muito isso com as famílias, e no final a gente chegou nessa solução aqui, em que o banheiro ventilava por uma diferença de pé direito e tudo, enfim. E a reflexão aqui que eu faço a partir dessa experiência é que a gente pode pensar o próprio projeto de arquitetura como uma plataforma de um processo que preza pela autonomia do coletivo, né, pela igualdade nas tomadas de decisão, sobretudo, né, ele deixa de ser uma ferramenta de autoridade dentro da obra, né, a ferramenta que marca a separação de quem prescreve, de quem executa o trabalho, e passa a ser uma ferramenta de diálogo, né, de tomada de decisão coletiva. E aí, nesse contexto, para o estudante de arquitetura em si, ele pode confrontar aquilo que ele aprende, né, com a realidade. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, aí é um pouco de como ficou o projeto no final. A obra agora já está quase pronta. Isso foi esse ano, ano passado, agora, quando eu estive no Brasil. E uma outra questão interessante sobre o projeto de reforma desse edifício é que o projeto executivo e as especialidades complementares foram desenvolvidas por estudantes de uma disciplina da Faculdade de Arquitetura, né, de uma unidade curricular que se chama projeto executivo, que é quando a gente aprende a fazer detalhamento e tudo mais. E os estudantes desenvolveram os projetos executivos utilizando tecnologias alternativas de saneamento ecológico e outras coisas que eram demanda do movimento aqui, e essa vinculação mais direta do ensino com a extensão permite conforma um processo pedagógico muito importante para todo mundo envolvido, né? Inclusive para os professores, que foram obrigados, eu estava dando aula nessa disciplina, e a gente era obrigado o tempo todo a buscar soluções e coisas para atender demandas que a gente não está acostumado. Então, buscar saber sobre saneamento ecológico, sobre como tratar esgoto e produzir alimento, e, enfim, tudo isso junto, e isso eu acho que conforma um processo muito rico para todos os envolvidos, sabe? Então, essas são algumas imagens dessas aulas que a gente teve, experimentando tecnologias possíveis, construindo tijolo com terra e tudo. Essa foi a primeira reunião de início da obra. A gente fez um projeto para o próprio almoxarifado, para projetar o estaleiro de obra, o canteiro. Aqui são algumas imagens da nossa dinâmica, de como que funcionou o canteiro, né? Então, a gente tinha esse café da manhã para debater, pequeno almoço, para debater as atividades que iam ser desenvolvidas no dia, né? E uma ata no final que relatava um pouco do que foi. E essa forma de organização foi resultado de várias dificuldades que a gente teve, de aprendizados que a gente teve durante esse processo, principalmente com os softwares de gestão, que ficavam mais centralizados nos arquitetos, nos engenheiros, e uma forma de socializar essa gestão das etapas da obra foi passar tudo isso para o papel, em os painéis que eram atualizados semanalmente na obra, né, a partir dessas discussões diárias. E depois, um desafio maior ainda foi quando chegou a pandemia, a gente teve que suspender as nossas atividades enquanto universidade,
e passar a nossa assessoria técnica para uma forma remota, né? A gente usava chamadas de WhatsApp, que era o que mais funcionava para falar com os moradores. E, enfim, e era um pouco assim, a gente ia desenhando por cima das imagens e tudo mais. A gente também fez alguns manuais técnicos para recordar algumas etapas do processo que eram mais centrais, né? Eles estavam usando bloco de terra compactada, então a gente fez um manual que recordava um pouco as etapas do assentamento dos blocos e tudo. E um pouco da reflexão que eu faço a partir dessa experiência é do canteiro como um espaço de formação profissional e política, não só da cooperativa, mas também de nós universitários, né, docentes e estudantes. Isso tudo, claro, não é livre de conflitos. Esses conflitos resultam do confronto de diferentes modos de fazer e saberes que estão ali em jogo, né? E nesse confronto a gente se depara muitas vezes com as nossas limitações da nossa linguagem técnica, acadêmica, das nossas divisões disciplinares e tudo mais. Essa é uma experiência interessante também para a discussão do ensino da arquitetura, foi uma disciplina também, uma unidade curricular que não era obrigatória, era optativa, se chamava detalhamento de telhado. Quando a gente abriu as vagas para os estudantes se inscreverem, tinha o triplo de inscritos do que o número de vagas, né? Isso mostra várias coisas, né? Por exemplo, uma demanda pela experiência prática, pela experimentação dos materiais, dos processos construtivos, mas também uma demanda dos estudantes por poder responder a problemas reais da sociedade. Então, o que a gente fez foi que a gente detalhou ao contrário, depois de ter construído, eles fizeram o desenho dos detalhamentos, a partir do diálogo com os carpinteiros, com os trabalhadores no canteiro. Acho que isso foi uma experiência rica. E aí são algumas fotos desse processo, as famílias trabalharam junto com os estudantes, a gente recuperou um trecho grande do telhado, aqui, nossos capacetes coloridos, e o nosso canteiro horizontal escola, e esse foi o trecho que a gente recuperou, e aqui a turma no final, durante o processo. Então, numa outra frente, que é de tecnologias alternativas de construção, ao longo daquelas oficinas que a gente organizou, a gente realizou várias oficinas para experimentar tecnologias, pensando na ampliação das capacidades dessa cooperativa, mas também no aumento da qualidade das habitações, possíveis reduções de custo, né, utilizando materiais locais. Então, a gente testou várias coisas. E esse processo de experimentação das diferentes técnicas através das oficinas foi muito importante para que os moradores se apropriassem daquelas que eles escolheram, né? Então, uma delas foi o bloco de terra compactado, utilizando a terra da própria ocupação. E esse processo foi bastante interessante, né? Porque na maioria das atividades que a gente desenvolvia lá, a gente percebia uma forte divisão do trabalho muito pautada no gênero, né? Os homens eram muito protagonistas na ocupação no âmbito da construção, mas as mulheres que concentraram todo o saber de produção dos tijolos de terra, né? E aí, então, a gente vê que em alguns momentos essas divisões pré-estabelecidas também são perturbadas de alguma forma nessa interação entre o saber técnico e o saber popular. Então, não à toa a gente vê aqui o nome que as mulheres deram para esse local onde os tijolos eram produzidos, né? O berçário, os tijolos precisavam ser molhados na primeira semana, um dia sim, um dia não, em intervalos específicos, no processo de cura, e as mulheres ficaram responsáveis por esse cuidado, que representa muito também o trabalho doméstico e o trabalho reprodutivo das mulheres. Isso despertou várias discussões sobre as questões de gênero no canteiro de obras, e isso eu acho que foi muito rico para os estudantes, também para os moradores, né? E as mulheres, eu acho que tem um papel central também para a gente fazer essa discussão do ensino da arquitetura, porque são, sobretudo, mulheres que estão atuando tanto na universidade quanto na ocupação. Fernanda, já passou 15 minutos, tá? Tá bom, vou já concluindo. Aí, depois aqui, as nossas frentes ligadas a saneamento e agroecologia. Isso foi muito por conta de uma demanda dos moradores, eles tinham muita terra livre, queriam iniciar a produção de alimentos e tudo. A gente buscou aproximação com um grupo que se chama MUDA, que é o Mutirão de Agroecologia da FRJ, são estudantes da Engenharia Ambiental,
e junto com a gente conseguiu, junto com os arquitetos e engenheiros ambientais, a gente foi pensando um conjunto de tecnologias para tratamento de esgoto que gerasse recursos também a partir desse tratamento. Então, essa é uma bacia de evapotranspiração, que a gente chama. Ela trata o esgoto utilizando plantas e, além disso, também produz alimentos. A gente produz banana aqui, basicamente é um tanque impermeável, onde a parte orgânica do esgoto é decomposta e a parte líquida é evaporada através das plantas, né? Então, aqui não tem rede de esgoto, né? Então, é interessante que o movimento possa mostrar isso no bairro também, como a solução que eles deram, que é uma solução muito acima daquela oferecida pelo Estado, né? Aqui não tem infiltração nenhuma de efluente, é um tanque totalmente estanque, a parte líquida é totalmente evaporada para a atmosfera, e isso também ampliou as capacidades dessa cooperativa, né? Que agora vem replicando esse tipo de solução em outras ocupações também do movimento. Para essa frente, a gente também fez esse manual de implementação das instalações hidrossanitárias, utilizando saneamento ecológico. Esse é um esquema só de como funciona. Aqui tem uma câmara de decomposição anaeróbica que a gente fez utilizando pneus que estavam lá abandonados na ocupação. Isso tudo é pensado de forma muito integrada com a compostagem dos resíduos orgânicos e com a produção de alimentos, buscando fechar o ciclo dos nutrientes e o ciclo da água na ocupação. Então, a gente tem a compostagem, um pátio de compostagem. Isso foi feito com os estudantes em vivências agroecológicas, em que os estudantes da universidade iam para a ocupação e passavam o final de semana experimentando diferentes técnicas ligadas à agroecologia. E a produção de alimentos feita nessa mandala agrícola, que eles chamam. Aqui em 2014 não tinha nada, e agora tem um terreno que é muito produtivo, com mais de 100 espécies. Esse foi o primeiro círculo da mandala, que a gente fez em 2016. Aqui são algumas plantas, aqui é como ela está hoje, um pouco. Tem uma série de plantas alimentícias não convencionais também. O grupo de mulheres da ocupação começou a produzir uma série de refeições utilizando casca de banana verde, casca de banana, chaia e outras plantas medicinais e plantas que normalmente não estão disponíveis no mercado, né, no supermercado, mas que eram alimentícias e que estavam lá, e a gente conseguiu reduzir um pouco os custos da produção de alimentos, e hoje em dia elas comercializam uma série de receitas que foram produzidas e pensadas coletivamente no diálogo com os estudantes da engenharia ambiental. Essas são algumas das vivências que a gente fez, dormiu lá na ocupação, cozinhou junto e tudo mais. E a cozinha também é um espaço de formação importante, de diálogo com outros movimentos, inclusive com movimentos rurais de luta pela terra, que fornecem alimentos aqui para essas mulheres da cozinha. Enfim, é um pouco isso. Acho que era isso que eu tinha para mostrar, e aí a gente conversa mais um pouco. Obrigada. Obrigada, as duas.